Queridos amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus possa, de fato, nos envolver nessa noite e que cada um de nós possamos doar, a nossa cota de vibrações de amor para o ambiente dessa casa e que isso também possa ser direcionado a todos de nossa família. O tema Educação das Emoções vem sendo provocado muito pela leitura do livro Espelhos da Alma, foi acredito, uma das últimas publicações de Divaldo Franco. E essa obra tem a contribuição de alguns psicólogos que fazem algumas análises e, maciçamente, a contribuição de Joana de Ângeles, nos trazendo muitas reflexões a respeito dessa jornada terapêutica necessária ao nosso processo evolutivo. E, dentre uns cuidados ou um dos investimentos nessa jornada terapêutica necessária, educar as emoções, faz parte de uma das tarefas fundamentais para o nosso crescimento intelectual, espiritual. E, nos estudos a respeito desse tema, para a preparação dessa palestra, nós nos deparamos com outro tema que também nos provocou, muito claramente, que eu já anuncio, talvez, para a palestra de janeiro, tendo em vista que a palestra de dezembro, comumente fazemos um direcionamento para refletirmos mais a importância de Jesus em nossas vidas, que é o tema da sombra. E o Marlon Reikdal, nesse último livro de Divaldo, acho que na sua segunda participação nesse livro, nos traz um detalhamento muito aprofundado a respeito da sombra, um tema de cunho muito junguiano, mas que é muito retomado por Joana de Ângeles na sua obra psicológica, trazendo a análise da importância de entendermos a sombra que nos compõe e a necessidade de cuidarmos dela com muita ternura. Então, a gente não vai poder se aprofundar, mesmo isso tendo profunda relação com o tema dessa noite, mas, desde já, eu prometo a vocês que, em nossa segunda palestra, a palestra do mês de janeiro, nós retomamos de maneira mais aprofundada essa reflexão. Eu acho que o pontapé inicial para começarmos a refletir um pouco o tema dessa noite é partirmos também do pressuposto de que as nossas emoções, elas não necessariamente têm um valor positivo ou negativo. As nossas emoções é uma energia que movimenta a vida. Porém, como nós daremos esse movimento é que pode abraçar um cunho pejorativo ou não. Então, inicialmente, a gente precisa partir do pressuposto que as emoções, que faz parte da constituição da condição humana, elas foram e são essenciais para a nossa trajetória pessoal, espiritual e também material. O desenvolvimento do nosso corpo, a sobrevivência desse corpo físico, a manutenção da sobrevivência da raça humana deve-se muito às emoções, inicialmente concretizadas através dos nossos instintos. Ai de nós se não fosse o medo, ai de nós se não fosse a raiva, a agressividade. Talvez a gente não teria conseguido evoluir. Então, são estratégias que, no primarismo que esteve ligado à nossa história, nas nossas primeiras reencarnações, era algo muito mais forte, muito mais intenso, e quando a gente vai trabalhando o nosso processo de humanização, nós vamos tornando as nossas emoções com energia mais sutil, aparentemente um tanto mais controlável do que quando ainda estagiávamos meramente nos instintos, quando só os nossos instintos nos governavam. Então, é a partir desse pressuposto, que a gente possa analisar as nossas emoções como aquelas garantidoras do nosso próprio processo de sobrevivência e também garantidoras da nossa própria evolução. A diferença é que até hoje os animais conseguem lidar melhor com as emoções do que nós. Então, a experiência do medo. Vamos tomar, por exemplo, a experiência do medo. Quando o animal está se sentindo ameaçado, tem a sua sobrevivência ameaçada, ele mobiliza toda a energia do seu corpo para ou atacar ou fugir. Então,
todo o seu organismo é mobilizado para que essa ação aconteça. Quando ele foge ou quando ele ataca, ele gasta essa energia. Então, mesmo que todo o seu organismo tenha sido superativado para que essas atividades pudessem acontecer, após o desgaste da energia por conta da fuga ou por conta do ataque, via-se o estado de relaxamento. E isso proporciona ao organismo um equilíbrio. O que aconteceu conosco na condição humana? E aí vamos trazer mais particularmente para a condição, contemporânea. Nós estamos superexcitando o nosso organismo, com as nossas demandas, com as nossas ansiedades, com os nossos problemas, com o dia a dia que nós abraçamos, com um mundo muito agitado que nós estamos construindo, com a vida que ninguém tem tempo. Então, nós bombardeamos o nosso corpo para o estado de alerta, o ataque ou fuga. A diferença é que, hoje, no estado civilizatório, a gente não pode esculhambar o chefe, maltratar o vizinho, pegar uma briga no trânsito. Então, há contendas sociais, que é necessário, inclusive, ao nosso processo civilizatório, que faz com que aquela energia que nós gastávamos na condição de animal não mais possa fluir de maneira tão automática assim. E aí nós não extravasamos essa energia. E não passamos por outro processo super importante para restabelecimento do nosso equilíbrio, que é o relaxamento. Porque é como se a gente vivesse sempre em alerta 24 horas por dia. Nós não nos damos oportunidade de, frente a uma tensão, ter um momento de relaxamento. Porque é óbvio que no estado civilizatório a gente não vai querer atacar o chefe, comer vivo os entes familiares, massacrar o vizinho que está nos apoquentando o juízo. É óbvio, seria uma regressão ao mundo animal. Porém, é necessário que a gente encontre estratégias para restabelecer o equilíbrio. Então, é esse investimento. Então, nós estamos acabando o nosso corpo. Porque é como se o sistema nervoso simpático estivesse sempre ativo. O parasimpático não há espaço para ele. E ele que é responsável por esse processo de relaxamento, por fazer com que a gente reencontre o equilíbrio. Então, a gente está acabando o nosso corpo. Não é à toa que vários estudos sobre estresse falam sobre isso. Essa carga que nós jogamos no nosso organismo e que não damos conta dela. A gente não encontra estratégias de relaxamento para poder construir esse equilíbrio orgânico, inclusive. A gente está falando aqui de um elemento muito material. A gente ainda está falando, quando a gente fala da educação das emoções, é numa perspectiva mais ampla. Mas, inicialmente, a gente está falando numa abordagem muito superficial, que é no nível material, no nosso corpo. Então, hoje, nós adoecemos muito mais de gastrite, de transtorno de ansiedade, de problemas relacionados à pressão alta. Aí a gente tira todo o sal da comida, faz caminhada uns 50 vezes por dia, e a pressão não volta. Não volta, porque o juízo está descompensado, literalmente. O sistema nervoso está todo desmantelado. E, para complicar o processo, nós vamos tamponando isso com medicação, com droga, com comprimido. Nós, no lugar de buscarmos estratégias mais inteligentes e mais duradouras, nós estamos encontrando paliativos através da medicina tradicional com muitos fármacos. Então, no lugar de ajudar, a gente acaba atrapalhando, porque sempre uma medicação que é boa para uma coisa acaba atacando outra, e ataca outra, com seus efeitos colaterais. Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é que, hoje, a ciência, cada dia, vem comprovando o quanto as emoções elas afetam a nossa qualidade de vida, provocam muitas doenças, sejam de ordem física, sejam de ordem emocionais. Até porque, no estágio evolutivo que nós estamos transitando, nós já saímos desse apego de sobrevivência exclusivamente material e já estamos transitando por uma zona de construção de individualidade, de subjetivação, um tanto mais aprimorada. Então, hoje, não é só o nosso corpo que sofre, a nossa mente está sofrendo profundamente com tudo isso.
Então, é a partir dessa compreensão que a gente precisa entender, né, a importância de educar as nossas emoções para o restabelecimento do nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual. E aí nós fomos recorrer a uma referência muito bacana, trabalhada pelo Arílio Cerqueira Filho, nesse livro, Inteligência das Emoções, onde ele trabalha justamente uma reflexão bem interessante. Inicialmente, ele apresenta, nos dizendo o quanto a nossa sociedade, particularmente a nossa sociedade ocidental, tem investido no desenvolvimento dessa inteligência mais ligada a um saber técnico, ao intelecto. E pouco temos investido na inteligência emocional. E aí ele traz como referência, acredito, um dos psicólogos mais referenciados nessa área, né, da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Tanto o Arílio Cerqueira como o Marlon também fazem referência ao Goleman, quando ele fala a respeito dessa questão da inteligência emocional. Tem uma passagem que o Marlon traz, trazendo esse comentário, né, do Goleman, quando ele diz justamente desse superinvestimento que nós estamos dando ainda a um saber meramente intelectivo e pouco estamos nos atendo à necessidade do investimento na educação emocional, inclusive das crianças dessa geração. Então, há vamos dizer assim, uma boa fama, né, no espaço social de que a pessoa que tiver muitos títulos, tiver muitos cursos, muitas graduações, for uma pessoa super inteligente, é aquele que será o bem-sucedido. É aquele que angariará os melhores empregos. É aquele que se dará bem no mercado de trabalho. Isso nos é vendido. E isso está sendo vendido a custo muito caro. A gente está comprando e pagando um preço muito alto. Também. Não é à toa que antes, assim, a gente ter um curso superior era a glória da família inteira. Hoje, a gente tem que ter um pós-doutorado, tem que passar por especialização, por um mestrado, por um doutorado, por um pós, e mesmo assim a gente ainda não fica satisfeito, porque isso ainda não é garantia. Então, são demandas que esse mundo contemporâneo nos apresenta que está cobrando demais. E isso também está nos adoecendo, porque a gente está descobrindo que só isso não é suficiente. Que só isso não é garantidor de bem-estar, de felicidade, porque isso é o que efetivamente nós buscamos enquanto essencialidade. Não é apenas um bom emprego, uma boa casa, um conforto, mas é aquilo que possa dar sentido. Nós, hoje, estamos mais exigentes na vivência dessas experiências existenciais. A gente não só quer estar com a barriga cheia e um canto para dormir, não. A gente quer que nossa vida hoje seja preenchida com outros tantos elementos que faça aprimorar sentidos mais essenciais, muito mais profundos. E aí uma observação interessante que o Goleman faz. Evidenciando essa crise pelo qual passa a humanidade, suicídio, transtornos de ansiedade, problemas de diversas ordens relacionadas justamente a essa inquietação existencial, o aumento desenfreado do consumo de drogas. E aí eu faço um adendo a essa observação. Não é apenas aquele cigarro de maconha que é muito criticado socialmente, mas que ninguém critica socialmente o uso contínuo do Rivotril para poder dormir. Não se critica. E aí isso fala um pouco dessa nossa hipocrisia, desse lugar onde a gente se propõe a refletir, e a gente fica nessa análise superficial, né? Sem aprofundarmos nos adoecimentos que nós mesmos estamos construindo. Então, esse aumento desenfreado com relação ao número de drogas, isso fala dessa inabilidade que nós estamos tendo para lidar com os nossos próprios problemas. E aí o Goleman coloca: tudo isso é reflexo de uma cultura que só apostou no intelecto, relegando ao esquecimento o lado emocional dos indivíduos. Ele critica a soberania desse intelecto e coloca: a inteligência acadêmica não oferece praticamente nenhum preparo para o torvelinho ou para a oportunidade que ocorre na vida. Apesar de um alto QI não ser nenhuma garantia de prosperidade, prestígio ou felicidade na vida, nossas escolas e nossa cultura privilegiam a aptidão no nível acadêmico
ignorando a inteligência emocional. Isso é uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Porque nós corroboramos essa cultura. E nós estamos nos desabilitando a lidar com a vida. E aí tem uma passagem que o próprio Kardec faz nos comentários, a questão 917 do Livro dos Espíritos, quando ele coloca: o caminho que conduzirá a humanidade à felicidade precisa passar pela educação. Não por uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E para fazer homens de bem não dá para se investir só na intelectualidade. Porque se fosse assim, problemas morais não teríamos mais. Porque nós já conseguimos construir muita coisa com o desenvolvimento da inteligência da humanidade. Muitas proezas. E inimagináveis para a gente há 20 anos atrás só. Eu não coloco nem 200 anos, eu coloco 20 anos só atrás. Muitas proezas nós já conseguimos construir. Mas parece que quanto mais a gente está se desenvolvendo intelectualmente, mais na cara está ficando a falta de manejo com as questões emocionais. A falta de manejo com relação às nossas relações sociais. A saber conviver com o outro, a compreender com o outro, a saber digerir um conceito de diversidade de maneira mais profunda. Porque hoje até nisso virou moda, né? Saber interdisciplinar, trabalho em equipe. Gente, a gente está rodando isso nas organizações, nas instituições, para poder dar conta dessa demanda. Porque isso é um discurso que é muito bem apresentado e legítimo. Mas esse discurso está escancarando a falta de habilidade para a gente poder lidar com essa demanda que está sendo apresentada. Como cada vez mais os problemas se tornam mais complexos, cada vez mais trabalhar sozinho não dá conta. Então, isso está exigindo de todos nós uma postura mais agregadora, de construção mais cooperativa. A gente precisa contar com o outro, com o saber do outro, com as habilidades do outro, para fazer um trabalho mais eficiente. Só que o que está acontecendo? Isso está demonstrando a nossa falta profunda de habilidade em lidar com essas questões. Porque não é o saber técnico que nos ensina isso. E nós estamos nessa fase, onde nós até nos desenvolvemos bem intelectualmente. Temos títulos memoráveis. Mas no lidar com o outro, com habilidades que requer de nós, uma disciplina emocional, um trato emocional, nisso a gente está capengando e muito. Então, essa sociedade que triunfa o intelecto descuidou e vem descuidando, né, desse zelo com relação a uma educação voltada para as emoções, a um investimento com relação a essa educação emocional. E a Joana também faz essa observação interessante no seu livro Triunfo Pessoal, quando ela diz: por longos anos, e particularmente durante o século XX, se acreditava na existência de apenas uma inteligência, que seria denominada intelectual, encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado e que se mediam através de testes bem elaborados. Porém, hoje, nós observamos que essa inteligência não é mais suficiente. Poderíamos dizer que os estudos de Goleman vêm inaugurar essas discussões a respeito da inteligência emocional, nos apresentando outras tantas necessidades que nós precisamos desenvolver para que, efetivamente, a gente possa nos amadurecer enquanto sociedade. E aí ele traz um conceito que eu queria trabalhar com vocês a respeito do que seria essa inteligência emocional. Ele diz: é a capacidade de percepção de nossos sentimentos e, a partir dessa percepção, saber lidar com eles, dominando-os quando negativos, desenvolvendo-os quando positivos, de modo a se conquistar o equilíbrio emocional. Esse equilíbrio nos permite a motivação para uma vida mais harmonizada. A capacidade de autopercepção proporciona a percepção do sentimento dos outros, nos habilitando a sermos competentes em nossos relacionamentos interpessoais. Ele está querendo dizer, primeiro a gente precisa aprimorar essa inteligência que é intrapessoal. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de perceber os nossos sentimentos com muita honestidade e sinceridade,
a partir dessa percepção, enxergar o que é que eu tenho de potencial, o que é que eu tenho de fragilidade. O que eu tenho de fragilidade, eu vou precisar dominar, trabalhar. O que eu tenho de potencialidade, eu vou precisar investir ainda mais. Quando a gente desenvolve essa inteligência intrapessoal, a gente está se habilitando para também desenvolver a inteligência interpessoal, que é o que vai requerer de nós esse lidar com o outro. É muito complicado desenvolver sentimento de empatia quem tem uma inteligência intrapessoal acanhada. É muito difícil. Desenvolver capacidade de mediar conflitos se você é completamente desgovernado emocionalmente. Então, para as habilidades interpessoais, poder amadurecer, é necessário que a gente invista inicialmente nessa habilidade intrapessoal. E o Alírio aponta o seguinte, tendo como referência muitos dos estudos de Goleman, que na inteligência intrapessoal é necessário que nós desenvolvamos 3 condições básicas: autoconhecimento, autodomínio e automotivação. A gente não apenas precisa se ater a conhecer as nossas emoções, a saber, perceber de maneira sincera e honesta as nossas emoções. A gente também precisa dominá-las e, a partir disso, a gente precisa se motivar frente a isso. A gente precisa encontrar qual o sentido de vida, de estar aqui. Isso é uma automotivação que vai direcionar o nosso próprio processo evolutivo. E aí, trabalhando um pouco sobre esse conceito de autoconhecimento, é que eu fui chafurdar um pouco nas observações do Marlon Reikdal a respeito dessa análise que ele faz com relação à sombra. E aí eu queria trazer alguns trechos que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, quando a gente fala a respeito dessa necessidade de investimento no autoconhecimento. O Marlon diz o seguinte, que nós acabamos construindo uma concepção de si, às vezes muito mal maquiada. É como se a gente criasse uma persona, nos investisse de uma personalidade falseada e acreditasse que a gente era aquilo. Porque é muito complicado a gente dizer que é feio, a gente dizer que é mal, a gente dizer que é complicado. É difícil, eu entendo completamente. Todos nós vivenciamos essa dificuldade. Mas o grande problema não é essa dificuldade de lidar com a nossa sombra. O grande problema é a gente acreditar que a gente é essa persona, essa máscara bonitinha que a gente desenha, essa fantasia maravilhosa que a gente coloca na cara e acha que é nossa, que a gente é aquilo. Aí é onde está o X da questão. E aí ele traz uma observação interessante a respeito disso, quando ele diz o seguinte, quanto mais estabelecida está a concepção que criamos a nosso respeito, e quanto mais permitimos e incentivamos que o mundo crie uma concepção sobre nós, mais constrangedor se torna essa confrontação através da identificação de impulsos, ideias e sentimentos que destoam da imagem que construímos a nosso próprio respeito. Quanto mais a gente cola a máscara, mais difícil é desconstruir essa máscara. Porque a gente cola uma máscara bonitinha, e aí quando a gente começa a vasculhar a nossa sombra e vê que a gente é uma podridãozinha também, rapidamente a nossa estratégia é colar a máscara de novo. Esse é o mecanismo de defesa. Cola, pelo amor de Deus. Está começando a feder. Cola. E a questão é que quanto mais a gente permite que o mundo acredita que nós somos essa máscara, mais constrangedor será esse processo. Muito mais constrangedor será esse processo da gente ir se desvencilhando dessa máscara gradativamente. E aí ele traz uma outra observação citando Jung, quando diz o seguinte, o homem gosta de acreditar-se senhor de sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus próprios projetos e decisões, certamente não será o seu próprio dono. O que Jung está dizendo é que, enquanto nós não formos capazes de controlar essas emoções,
enquanto nós não formos corajosos o suficiente para nos defrontar com a nossa sombra, porque, gente, comumente é a nossa sombra que faz escolhas inconscientes e a gente nem percebe. Às vezes o outro percebe o nosso defeito e a gente não. Basta perguntar aos de dentro de casa, né, como fulaninha é, como Beltranazinha é. Os de fora não nos conhecem. Aqueles que são mais próximos, com certeza, nos enxergam bem melhor. E os nossos inimigos, melhor ainda. Então, a grande questão é que, se a gente não permite acesso a esses conteúdos, se a gente não torna a nossa sombra de inconsciente para consciente, vai ficar difícil a gente ser dono de si. Vai ficar difícil a gente ser um controlador do nosso próprio processo evolutivo. E aí o Marlon traz uma outra observação que nos cai como luva de pelica, quando ele diz o seguinte: muitas vezes, o que estamos fazendo em termos de crescimento interior é quase nulo. Temos crescido em aparência, avolumando as máscaras, nos adequando às exterioridades, acreditando que isso seja a transformação que nos cabe, sem percebermos que essa mudança é superficial e impermanente. Eu fiquei chocada. É por isso que eu fiquei tão impactada lendo esse capítulo. Eu tenho que fazer uma palestra sobre a sombra, porque cada vez que eu leio mais Joana, mais eu respeito a minha sombra. Muito, muito, muito mais, muito mais. E cada vez que eu leio Joana, eu digo, eu preciso da minha sombra para crescer e ser gente de bem. Então, o que a gente está fazendo, colando um super bonde essa máscara, é só atrapalhar a nossa evolução. E o pior de tudo é que a gente se acha. Acha que está crescendo porque agora é voluntário na casa espírita, vem regularmente para as sessões mediúnicas ou para as sessões públicas, participa, faz o evangelho no lar. Isso são estratégias que, às vezes, nós criamos para nos iludir. Essas estratégias, elas só vão fazer sentido para a nossa vida quando elas estiverem antenadas com um projeto sincero de crescimento pessoal. Porque se for descolado disso, gente, é fazer o que nós já fizemos, na condição de fariseus, de publicanos, de sacerdotes, de se colocar na posição de homens de bem sem ser. Já fizemos tantas vezes. E ainda fazemos, e ainda vamos fazer um bocado, logo dizendo. Porque esse processo não é fácil, não, é difícil. Mas, assim, se a gente realmente quer investir no nosso processo de melhoria, a gente precisa efetivamente encarar a nossa sombra com ternura, com respeito, com dignidade. A coisa vai começando, a gente vai tirar e vai começando a feder, a gente vai dizendo, não se preocupe, eu estou suportando. E aí é que a gente vai fazendo esse processo devagar, de maneira gradativa. Porque para ser terno, para que haja afabilidade nesse processo, a gente precisa ser muito respeitoso consigo. E aí o Marlon ainda observa. Quanto mais investirmos nesse ocultamento da sombra, mais força damos a ela. Quanto mais a gente quer colocar para debaixo do tapete, parece que vem com avalanche ainda maior. Então, é importante que a gente deixe essa energia fluir com tranquilidade. A gente precisa se descobrir e nos permitir esse processo. E aí ele traz uma outra citação de Jung, quando coloca: infelizmente, não se pode negar que o homem como um todo é menos bom do que ele se imagina, ou gostaria de ser. Todo indivíduo é acompanhado por uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura ela se tornará. Então, é essa a proposta. No autodescobrimento, para que esse processo seja legítimo, a gente precisa namorar a nossa sombra. Trazer um convite de vez em quando para a nossa consciência, conversar com as nossas emoções mais complicadas.
A gente precisa dar espaço para que elas se manifestem. Não é porque eu ainda tenho um cunho de agressividade muito grande, aí porque eu sou espírita e palestrante da SEJA, isso tem um peso, hein, Denise? Aí a gente tem que falar manso o tempo inteiro. É máscara. É máscara, porque sabe quem é que vai sofrer? É os de dentro de casa, que goza da nossa intimidade. Porque nos de fora a gente guarda. Quando a gente chega em casa, a gente vomita. Completamente. E da maneira mais desastrosa possível. Então, é necessário que a gente possa fazer ou propiciar a morada, ou esse encontro com a nossa própria sombra, para que o nosso processo de autoconhecimento aconteça. E aí, quando a gente mais se autoconhece, mais é que a gente vai ter possibilidade de dominar as nossas emoções. Eu não gosto muito dessa palavra dominar, não, porque parece uma coisa de relação de poder, de exploração. A gente vai poder se encontrar com as nossas emoções de maneira mais confortável. Então, a gente vai olhar para o nosso medo sem tanto espanto, permitir, compreender por que eu me sinto assim. Quais são as reações que isso me provoca? Quando é que, comumente, né, eu saio de si? Esse processo, olha, estava fora de mim, não me reconheci. Se reconheceu. É o contrário. Está se achando. Esse fora de si, como a gente diz às vezes, é simplesmente essa sombra que, eclode. Aí a gente acha, agravando-se ainda, por uma compreensão espírita deturpada, que diz, é obsessão. É nada que é obsessão, nada. Quanto mais eu estudo espiritismo, mais eu reforço a minha crença de que os pobres dos espíritos não têm culpa nenhuma. As pessoas que interpretam muito mal as observações que Kardec nos faz. Simplesmente o que eles fazem é nos ajudar nesse processo. Ele catuca lá o que está bem escondidinho lá na nossa alma e traz às vistas. É isso que ele faz. Que, inadvertidamente, a gente chama isso de processo obsessivo. Não, ele está simplesmente assim, apresentando discretamente. Olha, tu é isso aí. Acorda. Quem quer aprender com isso, evolui. Quem não quer aprender com isso, bota a culpa nos espíritos. E aí, tome, passa, aí se brincava umas 300 vezes, há 500 casas espíritas, tomado de segunda a segunda, passe, ocupando todos os atendentes fraternos dessa cidade, e achando que não está melhor porque é o centro espírita que não presta, é fulana que não é hábil, nananana. Quem quer aprender, enxerga isso como os recursos ofertados pela divindade, agraciados pela misericórdia de Deus, que está dando assim um empurrãozinho para ver se a gente aprende. Então, que a gente possa experienciar nossa vivência na casa espírita com esse propósito. Não um propósito de uma construção sincera com relação ao que a gente precisa aprender ao estar aqui. E quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, com certeza vai capturar o melhor da mensagem espírita, o melhor que a mensagem espírita tem a nos ofertar. Tem logo no início do livro do Goleman, ele coloca assim, como desafio de Aristóteles. E aí ele traz a seguinte observação. Qualquer um pode zangar-se, e isso é muito fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Isso quer dizer que todos nós facilmente nos zangamos. Porque todos nós, em maioria, somos desequilibrados emocionalmente. Mas saber utilizar a sua raiva nessa medida, nesse propósito, com o fim terapêutico, é sublimar essa energia e potencializá-la da melhor forma possível. Quando eu vi esse desafio aristotélico, eu só lembrei de Jesus. Para mim, uma das passagens marcantes do Evangelho
é aquela parte que Jesus expulsa os mercadores do templo. Acredito que boa parte de vocês já devem ter lido essa passagem no Evangelho. Eu acho aquela experiência super simbólica e pedagógica. Alguns interpretam dizendo que aquela experiência era Jesus mostrando sua faceta humana, que ele sentia raiva, assim como nós, que ele se desequilibrava emocionalmente. Há gente que pode interpretar dessa forma, tá? Particularmente, eu acho que esse desafio aristotélico representa esse exemplo de Jesus. É aquele que mobilizou essa energia para nos ensinar. Porque, particularmente, eu não acredito em desequilíbrio emocional em Jesus. Evoluído como ele era, para mim, é pensar de maneira muito limitada, dar essa interpretação a esse feito do Cristo. Ele nos mostra como nós precisamos, às vezes, ser austeros quando é necessário ser austero. E um dos grandes equívocos, e eu digo equívocos porque eu sei que há muita deturpação, inclusive com relação a alguns esclarecimentos da psicologia, achando ou deturpando o conceito de repressão. Então, hoje, os pais morrem de medo de reprimir os filhos. Morrem. Onde a austeridade é necessária para a imposição de limites. Senão a gente vive cavalo desenfreado, gente. Completamente desnorteado. Os nossos filhos de repressivo, a gente saiu de uma geração de repressivos para uma geração de crianças e adolescentes que não mais respeitam, não se tem mais limite. E nessas relações sociais isso se torna cada vez mais notório. São adolescentes e crianças que desrespeitam os pais abertamente, não só em casa, em qualquer espaço público hoje a gente presencia isso. Nas escolas nem se fala. Ser professor hoje é ser um mártir do Cristo. Pode ter certeza. Não é à toa que hoje é um dos espaços mais adoecedores, é a profissão de professor. Então, a gente deturpou esse conceito achando de que a gente não pode ser sério. Temos que, sim, ser austeros. E essa energia da agressividade é necessária, porque há momentos que não vai dar para a gente falar de maneira doce. Criança, meu querido. Não! Precisaremos ser firmes. Porque é essa entonação de voz que vai fazer com que a gente utilize essa energia, canalizando para uma proposta pedagógica, para a educação das nossas crianças. Então, para mim, esse exemplo de Jesus veio a calhar no sentido que a gente pudesse aprender como a gente canalizar a energia diante de uma indignação. E uma outra observação também que eu queria trazer para vocês, a respeito desse lidar com as nossas emoções, é um conto que o Alírio Cerqueira traz nesse livro, Inteligência das Emoções, entre um jardineiro e o sábio. Eu vou falar rapidamente sobre o conto e só queria ler a parte finalzinho dos ensinamentos que o sábio apresenta ao jardineiro. Esse jardineiro amava o seu ofício. Ele era jardineiro do dono de uma mansão e investia toda a sua dedicação e carinho para cuidar das flores. E cultivava com muito zelo, e investia, e regava, e semeava. Mas, por mais trabalho que ele se dedicasse, as ervas daninhas não permitiam que as flores florescessem no jardim. E a ele, muito preocupado em não apresentar, um jardim feio ao seu patrão, ele comprou flores artificiais, injetou-as entre as ervas daninhas, a fim de que o patrão, quando olhasse o jardim de longe, pudesse achar que o jardim estava todo florido, onde, na realidade, pouquíssimas as flores originais e a maioria eram flores artificiais. E, por gostar muito desse ofício, esse jardineiro se entristeceu muito, porque, por mais que ele investisse, tirava a erva daninha, arrancava essas ervas daninhas, queimava. Em outro momento, injetava veneno para que elas não crescessem. Parece que quanto mais ele atacava as ervas daninhas, mais força as danáveis tinham. Parece que é assim mesmo. E aí, nesse momento de profunda tristeza, ele se encontra com outro sábio jardineiro, que lhes traz esclarecimentos profundos
a respeito dessa semeadura. E ele diz o seguinte, o sábio: na minha juventude eu também agi assim como você, até que os anos foram passando e fui aprendendo, observando a própria natureza. Tudo o que existe em a natureza é para ser amado e respeitado. Então, o que eu aprendi durante esses anos é que devemos amar as ervas daninhas e não odiá-las, ou fingir que elas não existem, colocando plantas artificiais para encobri-las. Observando as ervas daninhas, percebi que elas eram viçosas, cresciam rápido, bem mais rápido do que as flores. Notei que elas retiravam da terra e da luz do sol as energias para crescer assim. Mas eu sabia que elas eram plantas também. O que eu fiz então? Passei a retirá-las com muito carinho e colocá-las num outro lugar apropriado, onde secavam e depois, com o tempo, se transformavam em humus. Esse humus eu levava de volta para o jardim para adubar as plantas que eu amava tanto e que, com este recurso, passaram a crescer viçosas, enchendo de flores perfumadas o jardim que eu recebi para cuidar. Deixei com isso de poluir o ar com fumaça e os rios com o veneno que usava para matar as ervas daninhas. Faça você o mesmo e, com certeza, obterá sucesso, o sucesso que deseja. E Alírio, observando rapidamente esse conto. Na metáfora acima, podemos dizer que o velho e sábio jardineiro aprendeu a transmutar as ervas daninhas de seu jardim, transformando-as em humus para nutrir as flores belas e perfumadas que passou a ter. As ervas daninhas são a nossa sombra. E a gente quer lidar com a nossa sombra matando, envenenando, sufocando, arrancando, queimando. É dessa forma que a gente quer lidar. E o que ele nos propõe é transmutar. Eu achei super simbólico esse conto, tendo em vista essa forte analogia que é possível fazer com as forças renovadoras do universo. Eu acredito que quanto mais nós evoluirmos, mais o conceito de bem ou mal, certo ou errado, ele se dilui. E a gente vai compreendendo com mais profundidade a lei de evolução e de destruição. Evolução e destruição. Porque a lei de destruição, por mais que nós concebamos isso como um título pejorativo, no final das contas, é uma lei de renovação. Não é de destruição. Eu acredito que, didaticamente, a gente vai mudar isso um tanto depois, mais lá na frente. Quando a gente compreender com mais profundidade. Não existe destruição, existe renovação. Então, essa sombra precisa ser cuidada, carinhosamente, porque é ela quem vai nutrir o solo para o fortalecimento da nossa luz. É ela que vai sinalizar onde é que a gente precisa adubar mais. Ela vai ser o sinalizador, para que um pouco mais à frente, o nosso jardim, que é a nossa alma, possa florescer plenamente, sem flores artificiais, que são as nossas máscaras, mas com flores originais, que são as nossas almas. Nós somos flores originais. Só que a gente está cuidando muito mal da erva daninha. E, por conta disso, está tão complicado essas flores florescerem. Tem uma passagem que o Miramês nos traz, também fazendo essa analogia a respeito do humus, que me tocou profundamente. Eu estava lendo o livro Horizontes da Fala para fazer um seminário lá na Fraternidade, que aconteceu agora em novembro. E tem uma passagem que o Miramês fala a respeito da imprudência, o quanto nós somos imprudentes utilizando a palavra. E aí tem um trecho que eu particularmente fiz uma associação também com esse conto do Alírio, que eu queria também trazer para vocês, quando ele diz o seguinte: se porventura
a imprudência quiser se manifestar por intermédio da tua boca, sopra em direção à terra sem dizer nada. E a ajuda do pensamento ser-te-á bem melhor. O grande laboratório do chão transformará a tua energia descuidada em força construtiva na sustentação do reino animal. Eu achei essa analogia muito forte, porque sendo pensamento, palavra, emoções, tudo isso é energia. Se por enquanto a gente cuida muito mal dessa energia, não direcionemos ela ao outro. Não intoxiquemos o nosso corpo nem a nossa alma. Utilizando essa simbologia, façamos isso. Doemos essa energia para a força universal. Entregue-se a Deus. Olha, está complicado resolver. Toma. Transforma essa energia. Permite que a força vital desse universo transforme essa energia e ela venha um pouco mais leve. Porque ela não vai desaparecer. Ela só vai ser cuidada de maneira diferente. Então, essa simbologia, joga essas palavras na terra. A força da terra vai transmutar essa energia em algo produtivo. Lei de destruição. Destruamos a palavra negativa. Destruamos o pessimismo nesses termos. Em termos de renovação e não de intoxicação, colocando agrotóxico em nossas sombras, querendo sufocá-la. Não nessa perspectiva, mas numa perspectiva de renovação de nossas almas. E aí outro trecho belíssimo que Joana traz no seu livro Autodescobrimento, uma busca interior, quando ela diz: a primeira tarefa para a liberação das emoções negativas, enquanto comportamentos padronizados, é a escuta cuidadosa das reações que liberam emoções como a mágoa, o ciúme, a inveja, o ódio, a soberba, dentre outros. Ou seja, manter a atenção no porquê aquela emoção negativa emergiu quando houve a vivência dessa ou daquela experiência. É disso que a gente precisa ficar atento. Então, gente, no final das contas, o que a gente aprende é que o outro é só um instrumento. Se eu me abalo, é porque o problema é meu. Está mal resolvido comigo ainda. É por isso que Chico não, acho que foi Gandhi que disse que nunca perdoou ninguém. Não havia necessidade de perdão. Porque ele não tinha sido afetado. A gente só precisa perdoar o outro e se perdoar porque a gente ainda se afeta e é afetado pelo que o outro nos traz. Então, nesse processo, é importante essa escuta atenciosa. Por que eu me incomodei tanto? Por que aquilo me tirou do eixo? Por que essa afetação desproporcional? Ou mesmo, e a gente, no lugar de fazer isso, a gente fica dizendo, é porque fulaninho tira-me juízo, você não sabe o que é viver assim, você não sabe o patrão que eu tenho, o trabalho que eu... Aí a gente fica perdendo a oportunidade de aprender, porque está tirando para lados que não vai nos levar absolutamente a lugar nenhum. E aí eu queria, finalizar as minhas observações com relação a também uma passagem que o Miramês traz no livro Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, já é um outro livro do Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia, em um capítulo que ele fala sobre mantras. E o que eu achei importante desse trecho é porque, infelizmente, a gente investe em muitos mantras negativos em nossas vidas. Que não vai dar certo, é que eu não tenho paciência, é porque não tem como aprender, para essa reencarnação ainda não vai dar, nós que somos espíritas, né? Deixa para outra, que nessa o bicho está pesado. E aí a gente fica criando mantras poderosíssimos, mas negativos para a nossa vida. E aí o pior de tudo é que, comumente, por ser muito poderoso, se concretiza. Aí a gente alimenta um ciclo vicioso. Está vendo, é assim mesmo, é difícil. E a gente não sai desse processo de vitimização, ou de fuga, e não cresce. E a proposta que o Miramês nos apresenta é que o mantra, simbolicamente, é esse som
que pode ser uma mensagem construída por nós mesmos, que precisa ressonar em nossa alma como palavras de bom ânimo. É isso que a gente precisa nutrir. A gente precisa acreditar que a gente, sim, se tornará pessoas melhores, que é possível, sim, trabalhar essa emoção que é complicada. Temos forças para isso, sim. Somos almas perfumadas, gente. E nisso a gente precisa acreditar para poder investir. E aí ele traz algumas observações que eu achei muito interessante. Ele coloca: vejamos um mantra que ficou muito famoso pelo valor do seu sentido na vida dos que sofrem. Hei de vencer. Colocando essa frase na mente, sem hesitar, ela faz milagres, porque não só encoraja a alma nas lutas diárias, como estimula as reações químicas em nosso corpo. A hipnose se processa por mantras. O comércio, a política, a filosofia, a religião, etc. Tudo isso tem vida por causa da repetição. É certo que devemos nos livrar do fanatismo que não condiz com o bom senso. O uso dos mantras é uma ciência, e toda ciência bem aplicada tem seus métodos. A prece não é mais nem menos do que um mantra poderoso que nos alivia, predispondo-nos às lutas ou até ao sacrifício. O fora da caridade não há salvação tornou-se um mantra que faz o espírita se desdobrar no serviço assistencial. Criemos os nossos mantras. Aonde está a nossa fragilidade, é isso que a gente precisa cuidar. Ressonar repetidamente, para que esse som impacte a nossa alma. E o som impacta tanto a nossa alma, que é ele que nos acalma e nos desequilibra. A gente passa por essas experiências. O que uma música tranquila nos traz, o que uma música agitada nos traz. O que uma música de ninar é quase hipnótica para colocar a criança para dormir. Então, que possamos criar os nossos mantras positivos, de otimismo, de elevação, a fim de que a nossa alma possa ser agraciada com essas boas experiências no dia a dia. E, para finalizar, hoje eu não trouxe um poema, mas essa música é um poema. Fui impactada por essa música essa semana, num compartilhamento de um amigo pelo Facebook, e também por uma experiência que aconteceu com um amigo próximo. E eu acho que ela fala muito disso, assim, no investimento, na amorosidade que a gente precisa se permitir cada vez mais. Que essa erva daninha seja transmutada e seja devastada pela energia do amor. Que esse amor seja a erva daninha a se espalhar e se disseminar para todos os nossos. O nome da música é Volver aos 17, uma música de Mercedes Sosa, e com tradução de Milton Nascimento. Eu não trouxe a letra toda, mas alguns trechos que eu achei belíssimo. Nos diz o seguinte: voltar aos 17, depois de viver um século, é como decifrar sinais sem ser sábio competente. Voltar a ser, de repente, tão frágil como um segundo. Voltar a sentir profundo como um menino diante de Deus. Isso é o que eu sinto nesse instante fecundo. O que tem podido o sentimento, não o pode o saber. Nem o mais claro proceder, nem o maior dos pensamentos, tudo muda no momento, qual mágico condescendente. Nos afasta docemente de rancores e violências. Só o amor, com a sua ciência, nos torna tão inocentes. O amor é um turbilhão de pureza original. Até o feroz animal sussurra seu doce gorjeio. Detém os peregrinos, liberta os prisioneiros. O amor, com a sua dedicação, ao velho torna menino, e ao mal, só o carinho o torna puro e sincero. Vai se espalhando, espalhando, como a era na parede. Vai brotando, brotando, como musgo na pedra,
como musguinho na pedra. De par em par, a janela se abriu como por encanto. Entrou o amor com o seu manto, como uma morna manhã. Ao som de sua bela alvorada, fez brotar o jasmim. Voando qual serafins, ao céu ele lhes pôs pingentes. Meus anos em 17 os transformou em querubim. Muita paz a todos.